E aí pessoal, Afro Samurai Pio na área com mais um vídeo. Hoje nós estaremos falando sobre a, digamos assim, errônea ideia e na verdade até falácia do estado de bem-estar social. Então, vamos lá. Vamos primeiro pegar a definição correta. Não a que falam para a gente, mas a definição correta do que é o estado de bem-estar social. Estado de bem-estar social ou estado de providência ou estado social é um tipo de organização política, econômica e sociocultural que coloca o Estado como agente da promoção social e organizador da economia. Nessa orientação, o Estado é o agente regulamentador de toda a vida e saúde social, política e econômica do país, em parceria com empresas privadas e sindicatos, em níveis diferentes de acordo com o país em questão. Cabe ao Estado garantir o bem-estar social, garantindo assim serviços públicos e proteção da população, provendo dignidade aos naturais da nação. Ou seja, já vemos aqui que não é nada do que a gente ouve. Já vemos aqui que, tipo, aquela conversa do Raccoon não cabe aqui. Como era a palavra que ele usava? Assistencialismos, essas coisas não são necessariamente estado de bem-estar social. Porque o que seria o estado de bem-estar social? Seria justamente o que está sendo falado. É o Estado cuidando do bem-estar das pessoas, dando saúde, educação, lazer, proteção, polícia, essas coisas, sabe? Coisas básicas da sociedade, coisas que nós vemos aqui no Brasil, principalmente. Mas muitos vão dizer: o estado de bem-estar social é uma coisa da esquerda, é uma coisa socialista, é uma coisa comunista. Vamos ler aqui. O estado de bem-estar social moderno, como nós conhecemos, nasceu em 1880, ou por volta da década de 80, na Alemanha, com Otto von Bismarck, como uma alternativa para, olha só, justamente o liberalismo econômico e ao socialismo. Ou seja, não é de esquerda. O estado de bem-estar social é literalmente uma invenção capitalista. Vamos rapidinho aqui ler quem foi o Otto von Bismarck, para ninguém achar que ele era alguma outra coisa. Vamos lá. Otto Eduard Leopold von Bismarck Schottenham, príncipe de Bismarck, duque de Lauenburg, foi um nobre diplomata e político prussiano e uma personalidade internacional no século XIX. Otto von Bismarck, também conhecido como o chanceler de ferro, foi o estadista mais importante da Alemanha do século XIX. Coube a ele lançar as bases do Segundo Império, que levou os países germânicos a conhecer pela primeira vez na sua história a existência de um Estado nacional único, para unificar a Alemanha. Só que para isso, o Otto von Bismarck teve que desprezar os recursos do liberalismo político, preferindo a política da força. Só aqui nós vemos que o cara era linha dura. O cara era, por assim dizer, a gente chamaria ele de hoje de extrema-direitista, já que uma das bases de sua política era o nacionalismo. Ele foi um dos caras que instituiu coisas como lei de acidente de trabalho, reconhecimento de sindicato, seguro de doença, acidente, invalidez e outras coisas. Isso, necessariamente falando, são, por assim dizer, o primeiro estado de bem-estar social. Mas olha, isso são assistencialismos. Não, são direitos. Se você não cuida da sua população, a população não rende lucro. Se não rende lucro, a máquina pública não gira. Isso aqui são direitos. Podemos até chamar de assistencialismo, mas necessariamente não são, porque não é uma assistência do Estado, é um direito da pessoa. Sofreu um acidente de trabalho, toma aqui o seu seguro por invalidez, toma aqui sua aposentadoria por invalidez.
Sindicato, isso aqui, tal, sindicato de trabalhador, seguro-desemprego, seguro-doença, vamos cuidar da população. Isso são direitos das pessoas. Os primeiros direitos no estado de bem-estar social foram direitos a ter cuidado. Porque o cara tá invalidado de ajudar a máquina pública. O que o Raccoon muito erra é ele achar que o único modo de um cidadão ser cidadão é ele fazer a máquina pública girar. Isso está correto, mas também não está totalmente correto. Está, digamos assim, 80% correto e 20% errado. Porque vamos chegar nesse tópico agora. Sem essas coisas, digamos assim, as pessoas seriam escravas de seu trabalho. E seriam aí mesmo escravas do Estado, porque elas seriam obrigadas, a mesmo tendo praticamente invalidadas, em posição de que se ela não fizer nada, ela não tem direito a nada. Sendo que mesmo assim ela já ajudou a girar a máquina pública e só por estar inválida agora não teria direitos. É tipo na aposentadoria. O aposentado não teria direito de votar? É claro que ele teria direito de votar. Ele por anos trabalhou para fazer a máquina pública girar. E ele está recebendo agora pelo seu trabalho. Mas o salário já é isso. Só que ele não vai mais poder trabalhar. Mas ele ainda assim é um cidadão. E para honrar o esforço dele de manter a máquina pública girando, não é errado ele receber uma aposentadoria. Afinal, é o jeitinho do Estado dizer obrigado. Entre aspas, né? É o jeitinho do Estado dizer obrigado pelo que ele fez. Ou seja, pelo fato dele ter dedicado a sua vida a ajudar a manter a máquina pública, quando ele parar de trabalhar, ele ainda tem sim, deveria ter pelo menos, e deve ter, direito a votar. Só que aí entra aquele detalhe, os assistencialismos femimimi. Certos assistencialismos das femimimi, das seres de luz, por incrível que pareça, não são errados. Licença pós-parto, essas coisas. Vamos dar um exemplo. Licença pós-parto. Justo. Afinal, você não vai querer trabalhar com uma mulher grávida, né? Ou com uma mulher que acabou de dar à luz. Você não vai querer isso. Vamos dar um outro exemplo aqui. Tecnicamente, eu acho que esse é o único direito femimimi. Não vou dizer femimimi, vamos dizer direito das mulheres, assistencialismo das mulheres, que é justo. Porque todos os outros direitos que ela teria trabalhando são direitos de todos, são direitos de trabalhadores, não só de homens. São direitos trabalhistas, por isso que está no nome, direitos trabalhistas. A grande questão é que aí entram os privilégios, que não são assistencialismos, eles são enxertos do estado de bem-estar social que o Estado faz para tentar agradar a feminimizada. Não são assistencialismos, são privilégios. Ou seja, não fazem parte do estado de bem-estar social, eles foram enxertados no estado de bem-estar social. Não é culpa do estado de bem-estar social, porque o estado de bem-estar social, no seu princípio, ele tem que zelar pelo justamente o estado de bem-estar da sociedade, porque isso é dever do Estado. Faz parte do contrato social. Quem já leu ou quem estudou sobre o contrato social sabe do que eu estou falando. O Estado, além de organizar, ele também tem que cuidar da população e, em troca, a população cede a sua liberdade e cede também um pouco de seus lucros, que é retornado ao Estado em forma de impostos. A grande questão é, o estado de bem-estar social empodera as mulheres. Não, ele não empodera, são os enxertos que o povo fez com o passar do tempo que empoderam elas. Empoderam tá errado, que privilegiam elas, porque elas não tiveram empoderamento algum. Elas só tiveram a liberação, não empoderamento. Ou seja, afirmar isso é um erro. Ainda dizer, para fazer isso tem que acabar com o estado de bem-estar social. Acabando com o estado de bem-estar social, você acaba com saúde, educação, segurança pública, lazer, que são coisas grátis dadas pelo Estado. As pessoas não vão conseguir isso, mas sem o estado de bem-estar social.
mas em coisa privada. Meu filho, olha os Estados Unidos. A gente reclama do SUS, mas pelo menos o SUS é de graça. Lá nos Estados Unidos, se tu tiver uma gripe, tu paga até mesmo só pela consulta. Isso é capitalismo ao extremo. O estado de bem-estar social é o, digamos assim, o equilíbrio capitalista. Não, ou seja, não é uma invenção socialista, comunista da esquerda. É algo criado pelo capitalismo para gerar lucro. Porque se você investe na sua população, investe em qualidade de vida, investe em segurança pública, lazer, educação, saúde, essas paradas, a qualidade de vida sobe, as pessoas conseguem ter mais filhos. Olha só o ponto aqui. As pessoas conseguem ter mais filhos, que gera mais mão de obra, que com uma qualidade de vida melhor não vai ter tanta doença, ou seja, o Estado vai... Ou seja, digamos assim, o estado de bem-estar social é um investimento em longo prazo. E não uma desculpa mimimi. Dizer que para acabar com elas, desempoderar elas e acabar com o estado de bem-estar social, é dizer para literalmente você tornar isso aqui um inferno. Não vai dar certo isso. Isso é uma das coisas que o Raccoon erra. E eu acho até que eu sei o porquê ele fala isso. Eu acho o seguinte: o Raccoon, ele já é um homem, possivelmente já é um cinquentão. Ele já é um homem de vida feita. Ele já tem o seu dinheiro guardado, já tem sua casa, seu emprego, sua vida feita. E que talvez, por, sei lá, uma cegueira ideológica, não sei o porquê, e pelo que ele vive agora, ele não consegue ver o estado de bem-estar social nas pequenas coisas. Porque, posso dizer, se a situação no Brasil está desse jeito por causa do estado de bem-estar social, muito pior seria sem ele. Porque para nós, homens comuns que não estamos com a vida resolvida, não que eu não ache errado ele ter a vida dele resolvida, é o direito dele, ele trabalhou a vida inteira dele, ele cuidou das suas finanças, fez e aconteceu, é o direito dele ter isso agora. O que eu não acho certo é ele dizer isso. Porque isso é uma baita burrada ideológica. Só porque tá ajudando não significa que a coisa é assim. Quando uma pessoa atira, você vai culpar a arma ou a pessoa que tá atirando? Você culpa a pessoa. É a mesma coisa, colocar a culpa dos assistencialismos e dos privilégios aos seres de luz no estado de bem-estar social é que tá culpando a arma, sendo que a arma só tá fazendo o que os seus manipuladores estão fazendo. Ou seja, como eu já disse, os privilégios das seres de luz não são assistencialismos do estado de bem-estar social ou coisas estatais. São enxertos que as pessoas fizeram à força no estado de bem-estar social, o que fez com que o Estado inchasse. E tá dando no que tá dando. Mas não é culpa do estado de bem-estar social, porque ele em sua essência funciona. Muita gente que acabou com o estado de bem-estar social em seus países disse: é dever das pessoas cuidarem do seu próprio bem-estar. Só que nesses lugares, apesar da economia ter crescido, a qualidade de vida das pessoas não era tão boa. Para o estado de bem-estar social não existir, você teria que gerar uma economia muito forte e que tivesse muito dinheiro circulando na mão das pessoas, coisas que principalmente no Brasil não existe. Ou seja, na minha visão, a gente não tem que acabar com o estado de bem-estar social para desempoderar elas, porque senão a gente ferra toda a sociedade junto. O que a gente tem que fazer é, como o tio Spock falou, acabar com os privilégios. Só tirar esses enxertos, fazer umas podas aqui e ali, dar uma regada na árvore e pronto, acabou. A gente não precisa fazer algo tão extremo, porque a gente no final só vai estar fazendo merda. No fim, é isso, merda. Dizer que o estado de bem-estar social privilegia as seres de luz é merda, porque o homem usa tanto quanto elas. E os privilégios não são assistencialismos, são enxertos nos assistencialismos. Eles criam ideia para isso. É um erro estatístico, ideológico, filosófico e qualquer outra coisa, porque é o óbvio para quem estuda isso. Eu não sei o que deu nele quando ele falou aquilo, mais de uma vez.
Eu sei que ele é um cara bem estudado, mas parece que ele só estudou um lado da história. Ou seja, só reiterando o que eu tô falando, acabar com o estado de bem-estar social é acabar com a sociedade, pois até os homens usam muito o estado de bem-estar social, na verdade, tanto quanto as mulheres. Porque saúde, educação, lazer, segurança pública é algo social para todos. Ou seja, homens e mulheres usufruem mesmo sem saber. Seguro-desemprego, essas coisas, homens e mulheres usufruem, são direitos. Podemos até chamar de assistencialismo, mas são direitos trabalhistas. Não se pode negar isso. E os ditos assistencialismos demasiados aos seres de luz são, na verdade, privilégios e são enxertos no estado de bem-estar social feitos à força. Tipo, a sociedade não liga pros caras. Se ela não ligar, ela cai. Se ela não ligar, ela cai. Eu sempre digo que nunca houve um patriarcado, mas sim um estado que não ligava pra ninguém. Ele liga pro que dá mais poder. Se o homem tá dando mais poder, ele vai empoderar mais o homem. Se a mulher tá dando mais poder, ele vai empoderar mais as mulheres. Se são as empresas, se são qualquer outra coisa, ele vai se fiar naquilo. É básico de comportamento estatal. E não é uma coisa de esquerda, uma coisa comunista, socialista. É uma coisa capitalista. Porque se você não cuida do bem-estar da sua sociedade, ela lucra menos. Lucrando menos, a máquina gira pouco. Isso é sociologia básica. Ou seja, dizer que o estado de bem-estar social é uma coisa femimimi que empodera elas é uma falácia. Não tem base nenhuma na realidade. Então, esse foi o vídeo. Se você tem uma ideia diferente, coloque aí nos comentários, eu vou ler eles. Aqui é o Afro Samurai Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Até a próxima!